Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. XRP tá fazendo hora no topo. Deixa eu dar uma olhada aqui no XRP. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que toda a cripto que eu coloco aqui, você não precisa sair comprando enlouquecidamente, como se não houvesse o amanhã, porque nós não sabemos ainda em qual contexto o mercado vai evoluir, tá? Ó, a XRP está num contexto seguinte, triângulo simétrico, aquela história, né? Triângulo simétrico, complicado, tá? É muito ruim alguém ficar exposto dentro de um triângulo simétrico, tá? Porque o triângulo simétrico remete a funk da lateralidade, tá? Então, exposto dentro de um triângulo simétrico, a gente geralmente vê o quê? Vê um estouro para um lado, o mercado vem, lateraliza e vai para o outro. Liquida bilateralmente os dois lados, né? Olhando aqui, topos mais baixos, topo e fundo baixo, topo mais baixo, fundo mais alto. Quando acontece isso é indefinição, é triângulo simétrico, né? No gráfico fica completamente indefinido, tá? No BTC, deixa eu dar uma olhada no BTC no longo prazo, só para ver uma coisa, se ele não está produzindo um triângulo que a gente não está enxergando. Não. Por enquanto ainda está querendo fazer um fundo mais alto aqui do que esse fundo aqui no gráfico de 2 semanas. Deixa eu ver o gráfico semanal. Aqui, ó, no gráfico semanal ainda nós temos aqui essa região de proteção, que seria o suporte forte aqui dos 40 mil a 42 mil dólares, que eu já falei que está em 44, na verdade, porque ele fez um fundinho aqui nessa região. Então, de 42 para 44 é uma banda de região de compradores que precisam defender essa região, só que ele está preso agora também em resistência, tá? Ele também está preso em resistência. Então, ele está indefinido, tá? Muito complicado, muito complicado operar Bitcoin sem tendência, né? Tomar decisões com o Bitcoin sem tendência, tá? Da mesma forma, a SP500 agora está tentando voltar acima da média de 8, tentando voltar uma tendência de alta, mas ainda também está sem tendência, e a Nasdaq também está sem tendência, tá? Então, todas as situações estão complicadas, né? Período que vai anteceder uma possível manipulação de tomar decisão. Então, geralmente, ele pode fazer só um topo, um pouquinho mais baixo, para fazer um bear trap nessa região, né? Tomar bastante cuidado, final do ano. Ele, às vezes, vem para cima para estourar para baixo, equilibrar novamente e aí voltar à tendência de alta, tá? E aí, na tendência de alta é o que a gente vai querer viver. Porque, geralmente, uma tendência de alta no Bitcoin, ela dura 3 a 6 meses, e aí ela vai te trazendo um mercado muito otimista e trazendo dinheiro para quem está exposto nos ativos, né? Em determinados ativos. E aí a gente vai ter que ver quais são as altcoins que vão estar sofrendo ou não. Eu queria dar uma olhada numa das que eu tive que vender, por causa da queda de novembro. Atlas aí vem se segurando bem fraquinho, já está abaixo da média de 8, impossível comprar ela agora, eu não compraria ela nem fudendo, porque ela está buscando um fundo, né? Então ela está em tendência de baixa. Tendência de baixa, altcoins não se compra nem fudendo, tá? O Ethereum também ainda está em tendência de baixa no curtíssimo prazo, precisa voltar acima da média de 8. Ainda está em baixa, ainda está em tendência de baixa aqui no gráfico diário. No gráfico semanal ainda se mantém tendência de alta, pivô de alta, acima da média 21. No médio prazo ainda quer sustentar uma alta, né? Mas, conforme eu falei, uma possível manipulação no Bitcoin pode ser o forte suficiente para ela produzir um topo mais baixo que o topo anterior, trazer talvez ela a perder um pouco mais de valor antes de voltar a subir, tá? Então, eu estou bem tranquilo em relação a essa possível manipulação de final de ano. Então, eu quero ver como vai ser aqui essa saída dela presa nessas duas médias. Para mim, o Ethereum é o melhor ativo para fazer operações de trade, position trade, swing trade, por exemplo, porque ele é um ativo que tem, ele geralmente, ele antecipa, ele é um indicador muitas vezes preditivo do Bitcoin, e o Bitcoin também, às vezes, é um indicador preditivo para o Ethereum. Então, às vezes, o Ethereum, ele reage atrasado em relação ao Bitcoin, e às vezes o Bitcoin reage atrasado em relação ao Ethereum.
Quem estuda muito a relação desses dois gráficos acaba ganhando bastante, pessoal, porque é ele que nos traz a proteção, digamos, né? Então, se o Bitcoin perde a média de 8, o Ethereum ainda não, isso pode ser que o Ethereum pode fazer com que o Ethereum perca valor depois de um tempo, alguns dias a mais, né? Ou se o Bitcoin recupera a média de 8 primeiro, o Ethereum, às vezes, ele pode mostrar que, mesmo em queda, ele pode começar a trazer uma barra de aversão e iniciar um processo de retomada de alta atrasado, né? Então, eu gosto muito de usar o Ethereum como indicador preditivo, tá? O jovem Eduardo Bockman falou o seguinte, a VAX, Augusto. Vamos dar uma olhada na VAX. A VAX é outra que vem ganhando mercado. Acho que é a terceira ou quarta maior DeFi já. Cara, ela vem para testar o topo anterior, num contexto em que o Bitcoin vem para tentar fazer um topo mais baixo do que o topo anterior antes de testar o suporte de novo, né? Tomar cuidado, tá? Cara, eu não gosto de entrar nessa situação aqui, tá? Não gosto de entrar nessa situação aqui. Porque mesmo entrando com o stop ficaria muito distante, e talvez o stop aqui, o stop mais próximo que daria para colocar seria os $100, por exemplo, né? Se perdesse os $100, ele poderia iniciar um topo mais baixo aqui. Mas eu não gosto de entrar nesse contexto, porque falando em probabilidades, né, na minha opinião, depois dessa alta muito fenomenal desses 2 anos, é mais provável a gente bater e encontrar um topo aqui. Estamos mais, na minha opinião, próximos de encontrar um topo histórico na VAX do que encontrar um fundo histórico aqui e ela entregar muito mais, sabe? Mesmo que o contexto esteja bom aqui no caso dela, você tem que entender que ela faz parte do Bitcoin, do ecossistema, né, da criptoeconomia. Se o Bitcoin sofre, as altcoins acabam sofrendo. Então, num contexto de uma possível manipulação de final de ano, tem que tomar cuidado, porque às vezes, antes dela retomar uma alta, ela pode justamente fazer esse tipo de topo, né, ameaçar falsas retomadas de alta e abrir uma baixa violentíssima, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de movimento, né? Ela vem para testar uma resistência, e essa resistência é 145 mil dólares, né? Então, se você compra 124, na minha opinião, o mais certeiro seria realmente sair da exposição em 145, aguardar, ver o que vai acontecer, esperar para ver se ela faz um recuo maior ou não, e ver o Bitcoin, sempre com o gráfico do Bitcoin aberto, junto com o gráfico da tua altcoin favorita aí, da altcoin que você pretende ter, né? Eu pretendo, então, por exemplo, a Arrow, né? Eu quero expor a ela no longo prazo. Eu acho que nos próximos 8 anos ela pode trazer bons retornos, mas ela entrou fazendo um pivô de baixo abaixo da média de 8, tá? Então, a pivô de baixo abaixo da média de 8 com uma grande rejeição aqui nessa região, muitos vendedores arrependidos nessa região 0,5 de Fibonacci, que a gente traçou aqui, né? Ela chegou na região de 350 e rejeitou, mostrando que o mercado ainda está indefinido, também não quer perder os 230 ou os 220 no caso, mas o contexto é de baixa, né? Por quê? Porque o Bitcoin está abaixo da média de 8, abaixo da média de 21, Arrow está abaixo da média 8, então em algum momento ela vai conseguir se recuperar, só que a gente não sabe se ela vai se recuperar logo agora ou se ela vai evoluir para uma tendência de baixa de 1 ano, pode ficar 1 ano na tendência de baixa, e aí sim lá na frente, daqui a uns 2 anos voltar a subir, sei lá. Tá? Então, nesse contexto, eu não gosto de entrar no mercado com esse tipo de contexto. Quando é quedas fortes acima da média de 8, eu adoro entrar. Por quê? Porque se ela se manter, se a tendência se mantém, a tendência de alta se mantém, o mercado vai defender a média de 8 e vai continuar comprando. Aí você geralmente consegue comprar os pullbacks, né? Mas quando ele vem abaixo da média de 8, a gente não sabe quanto tempo dura a tendência de baixa. E ela vai durar até ela conseguir reverter através de um pivô de alta que consiga vir acima da média de 8, tá? Então, nesse contexto aqui, estava horrível entrar, né? Ah, mas você deixou de ganhar dinheiro por não ter entrado aqui, ou não ter entrado aqui, ou não ter entrado aqui. Mas é que, cara, se você entrou aqui, ele muito bem podia ter feito mais um topo, bater na média de 8 e ter caído aqui. Se a demanda tivesse terminado, acontece isso, né? Então, a média de 8 ela é uma proteção, ela é um setup de proteção também para você não se fuder, para tentar você diminuir as suas perdas, os seus prejuízos, né?
Então, acima da média de 8, quedas fortes acima da média de 8 é uma condição de compra, é um bom ponto de entrada. Agora, abaixo da média de 8 é muito perigoso, né? Abaixo da média de 8 é muito perigoso.